Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de equações diferenciais parciais, a gente segue com esse assunto de equações de primeira ordem. A gente vai iniciar esse assunto dando alguns exemplos de equações de primeira ordem e uma maneira de resolver, chegar na existência ou não de solução, em alguns casos também a unicidade. A gente vai começar com esse problema de Cauchy, o de y igual a zero em R2. E essa daqui vai ser a nossa condição inicial, tá? A gente tem aqui AU definido em x, p de x, igual a uma função f de x para cada x em R. Se a gente observar, quando a gente pega aqui, né, a curva y igual a p de x, a gente vai poder ver que quando o x varia, essa segunda entrada aqui nessa segunda coordenada também está variando em função de x, tá? Então, quando eu chamo y igual a p de x, eu tô vendo, né, que essa segunda coordenada, ela tá variando em função de x. A gente tem aqui que, né, essa função p e a f são funções de classe C1, funções dadas previamente. E a gente está procurando funções U de classe C2, tá? A gente quer achar funções U que sejam diferenciáveis duas vezes e que a segunda derivada seja contínua. E, no caso, né, essa f de x aqui, quando eu derivo a U, ela vai ser diferenciável e contínua, ou seja, vai ser de classe C1. Então, aqui, né, para um dado x fixado, escrevi o que eu expliquei aqui um pouquinho. A gente vai conhecer essa curva inicial y igual a p de x, através dessa função que é uma função dada, tá? Como a gente tem esse dado, essa curva inicial, esse problema ele vai ser um problema de Cauchy, tá bem? Agora, para a gente resolver esse problema, observa que é um problema simples, o U, né, é uma função de xy, a gente vai integrar ele em relação a y, porque aqui a gente tem a derivada de u em relação a y igual a zero. Então, quando a gente integra essa expressão em relação a y, aqui no primeiro lado, né, dessa igualdade, a gente volta com a nossa própria u de xy, né? A gente está fazendo duas funções opostas, né? Funções inversas, compondo duas funções inversas, e nisso a gente obtém de novo a nossa u de xy. Do lado de cá, por sua vez, a gente tem que a derivada, né, da u em relação a y, ela é nula. O que isso significa? Significa que a u ela não depende de y para variar. Significa que u de xy em relação a y é constante, né? Quando eu derivo, né, u de xy em relação a y, eu obtenho uma constante, tá? Ou seja, a minha função u de xy, ela só vai variar como uma função de x, ou seja, aqui, né, escrevendo aqui, né, na linha seguinte, aqui a minha u de xy, ela vai ser igual a uma certa g de x, tá? Aqui, né, se a derivada, tô só escrevendo, né, deixando registrado, se a derivada de u em relação a y é zero, significa, né, que a u é uma função constante em relação a y, né? Então, ela só vai depender de x. Agora, sobre, né, essas funções, né, a gente está procurando funções, soluções clássicas. No caso, lá em cima eu falei que o era C2, no caso é C1, tá? Me confundi. Mas, enfim, se U pertence a C1, necessariamente essa função g de x que a gente vai encontrar, que depende só de x, também precisa ser uma função de classe C1, tá joia? Aqui em cima, né, que é C1. Tá ok? Corrigindo. Então, a nossa função g, tá? Ela vai ser uma função C1, mas ela não vai ser de R2, não. Aqui tá errado. Ela vai ser uma função C1 de R, que ela tá com entradas em x, né? Assim, uma única variável, a gente vai estar procurando, vamos estar tomando, né, g de x de classe C1.
né, que seja diferenciável com a primeira derivada contínua. Mas a gente tem uma condição a mais aqui nesse problema dado, que é essa condição U de x, P de x, igual a F de x, para todo xy pertencendo a R2. Como isso vale para cada x, né? Se eu fixo um certo x0 aqui, né? Então, eu tenho que, para cada x0 que eu peguei, o meu U de x0, P de x0, que vai me dar um certo y0 como resposta aqui, vai ser igual a esse F de x0 aqui. Mas para cada x0 pertencente aos reais, isso aqui, para cada x0 que eu pegar e fixar, eu vou ter essa expressão. No final das contas, o que eu tenho? Que essa g que eu achei aqui em cima, ela necessariamente vai ter que ser igual a essa f de x dada lá nas condições iniciais. Ou seja, se eu achar uma função diferente da f, isso vai me dar unicidade, tá? Então, só para a gente concluir, então, vou explicar isso direitinho. F de x, ela vai ser uma solução do nosso problema 1, tá? E a gente tem o seguinte, se a gente achar uma outra g de x solução de 1 pela essa análise, né, que a gente está fazendo aqui, necessariamente ela vai ter que ser igual a f de x, o que está dando para nós a unicidade das soluções. Então, a solução existe e a solução é única. A gente vai considerar agora um outro problema. Inicialmente, a primeira equação, ela é igual, né, a função u, derivada parcial dele em relação a y igual a zero em R2, com a nossa função u de classe C1. Agora, a gente tem o seguinte aqui, né, a gente fixou, né, x igual a zero, e estamos variando aqui a minha função u em relação a y, tá bem? Como a gente já viu, quando a gente separa uma variável e fixa ela, a gente está com problema de valor inicial ou problema de Cauchy, tá? Veja bem, né? No problema anterior, a gente tinha que a curva inicial, aqui nossa, era uma função de x. A gente separou a variável y e ela é uma função de x. Agora, nesse segundo caso aqui, a gente está separando a variável x e fixando ela como uma função constante igual a zero, tá? Ela aqui é o próprio eixo dos y's, tá bom? Agora, nesse caso, veja bem, né? Se eu derivar essa condição inicial em relação a y, o que a gente vai obter aqui? Eu vou fazer essa derivada aqui em relação a y, e essa da função de y é só o derivar, tá bem? Eu obtenho aqui, então, essa expressão. Acontece que a minha u de y, né, pela equação, pelo nosso problema, eu tenho que ela é zero, ou seja, essa f' de y aqui é igual a zero. Disso, a gente obtém que, né, se a f' de y é zero, eu vou ter, então, que a minha f de y vai ter que ser uma função constante, tá? Para que exista a minha solução, eu preciso, então, que a minha f de y seja uma função constante. Olhando aqui, então, né, a gente vai fazer u de y igual, deixa eu ver para cá, igual a zero. Fazer igualzinho a gente fez lá em cima, né? A gente integrou em relação a y, integrei em relação a y. Da mesma forma, e aqui eu vou ter, né, que isso aqui é um u de xy, e aqui como é zero, esse daqui vai ser só uma função de x, que eu vou chamar também, né, aqui no caso de g de x. E essa g de x aqui, a gente vai querer que ela pertença, vai tomar ela no espaço das funções de classe C1, saindo de R. Agora, como eu tenho, né, essa condição inicial, o de zero, né, igual a f de y, eu vou ter que, quando o x for zero, estou substituindo aqui, né,
U de 0y vai ter que ser igual a f de y, que vai ter que ser igual a g de 0. Só que a gente viu aqui em cima, né, que para ter solução, a nossa f de y vai ter que ser constante, igual essa constante aqui, igual a k, né? Ou seja, essa g de 0 aqui, ela vai precisar ser igual a essa constante k para que haja solução da nossa equação. Veja, então, o seguinte. Qualquer função g de classe C1, tal que no zero ela seja igual a k, vai ser solução dessa equação, dessa EDP aqui, ok? No caso em que a minha função f de y for igual a uma constante. Agora, se essa função dada aqui, ela não for uma função constante, meu problema não vai ter solução. Quando acontece isso, né, quando a gente depende dessa função dada para ter ou não solução, a gente diz que esse problema não é um problema bem posto, tá? Então, isso é uma classificação de EDPs, né, de problemas de EDPs. Já nesse caso aqui, em que qualquer função que a gente colocar p de x ou f de x vai existir uma única solução, a gente diz que esse problema é um problema bem posto, tá bem? Dando aqui outro exemplo, aqui o que a gente está mudando? Em vez da minha condição aqui fixar o x igual a 0, eu estou fixando um x0 qualquer, tá? Mas é a mesma coisa, porque quando eu pego a minha u de y igual a 0, integro em relação a y, eu acho que a minha u de xy, ela precisa ser igual a uma certa g de x, né? Que a gente já comentou, que aqui, né, quando eu derivo em relação a y0, então ela é constante quando varia em relação a y. Agora, se eu olhar para essa condição aqui e derivar essa u aqui em relação a y, o que a gente tem? U de x0, y igual a f de y, derivando isso aqui em relação a y, e aqui é só derivar, né? E nesse caso, aqui eu achei, né, uma u de y, e aqui tá minha f' de y. Mas quem que é o de y? O de y é 0. Então, minha f' de y é 0, implica que f de y precisa ser uma função constante. Ou seja, eu tenho solução se fy for constante, e eu vou ter, na verdade, infinitas soluções, tá? Aí, no caso, para cada x0, né, fixado, eu vou precisar, né, que o meu g de x0, para cada x0, para cada função, né, eu preciso só que esse g de x0 aqui seja igual, né, a f de y, tá? Por quê? Vamos juntar aqui as pecinhas. Eu cheguei aqui que u de xy tem que ser igual a g de x, com essa g de x aqui, uma função de classe C1, tá? Agora, quando eu faço g de x0, eu vou ter aqui, do lado de cá, u de x0y, ok? Mas quem que é u de x0y? U de x0y é f de y. F de y, mas quem que é f de y? Para que haja solução, ela vai precisar de ser uma função constante. Então, eu tenho aqui, né, infinitas soluções que são de classe C1, de R, que eu posso colocar aqui que vai ser solução, mas o detalhe que eu preciso é que essa minha g de x0, ela seja igual a esse k aqui, tá? Esse k aqui, essa f aqui, ela é uma função pré-determinada, ela tá aqui nas condições iniciais. Se, por exemplo, eu te dei uma função assim, u de y igual a 0 e u de x0, peraí, u de x0, y, aqui eu vou colocar uma função de y, tá? Igual, vou colocar aqui y ao quadrado, essa EDP aqui, ela não tem solução, porque essa função de y aqui, ó, vamos escrever de outra cor, essa f de y igual a y ao quadrado, ela não é constante, ela não está satisfazendo isso daqui, tá? Então, isso daqui não tem solução.
não tem solução, tá? Vazio. Mas se por acaso aqui a gente coloca 3, né, uma constante, ok. Aí sim, a minha f de y aqui, né, onde tá aqui, nesse caso, é uma função constante igual a 3. Aí sim, essa minha EDP vai possuir infinitas soluções. Só colocando valores aqui para ver se às vezes fica mais tranquilo da gente contextualizar nosso problema. Trazendo agora um caso mais geral, a gente tem aqui o de x, o de y, né, derivado em relação, parcial em relação a y igual a 0 em R2. E aqui, na primeira coordenada, a gente tem uma curva 1 menos y ao quadrado. Então, de novo, a gente está com um problema de Cauchy, em que na primeira coordenada a gente tem uma curva. A gente separa a primeira coordenada e faz ela igual a uma curva. O primeiro problema, né, só recordando, a gente fez x, p de x. O segundo problema, a gente fez 0y. O terceiro problema, a gente fez x0y. A gente fixou a primeira coordenada mais, deixou ela diferente de zero, uma constante qualquer. Agora, a gente está variando essa primeira coordenada, tá? Em relação a uma certa função, a uma certa curva. Então, quando a gente olha no gráfico, essa curva fica da seguinte forma. A gente tem aqui o x, y, né? Como a gente tem aqui nesse aqui é x igual a 1 menos y ao quadrado. Que curva é essa, né? Se a gente olhar para cá, né? Uma função de y. Então, se fosse só y ao quadrado, uma função quadrática em relação a y, ela ia ser pro lado de cá, assim. Só que é menos y ao quadrado. Então, a nossa função quadrática fica assim, encostando aqui. E eu tenho somando 1. Eu faço meus gráficos desse jeito, tá? Eu vou analisando e faço, monto o gráfico. Então, fica nesse jeito assim, ó. É uma curva aqui, tá? E dessa forma, ela passa aqui no ponto x igual a 1, y igual a 0. Da mesma forma, a gente pode fazer aquela análise, vou fazer essa continha de novo com vocês, porque a gente tá fazendo as coisas bem passo a passo, tá? Integrei em relação a y, essa primeira equação aqui, tá? E do lado de cá, como a gente já fez, analisou anteriormente, é o de xy, composta de funções inversas, e no segundo lado vai ser uma função constante em relação a y, mas ela vai poder variar em relação a x, então eu vou chamar aqui essa função de g de x, tá? Agora, veja bem, se eu por acaso pego um x menor ou igual, né? Vamos pegar menor primeiro, pego um x menor do que 1, tá? Um valor de x, peguei e fixei um x0 aqui, eu vou ter, para esse x0, dois valores de y satisfazendo a condição inicial, que é o y0 e o menos y0. O que isso me dá? Isso me dá o seguinte, que quando eu calculo g de x0, desse x0 aqui, tá? De x0, eu posso estar trabalhando ou com o de x0, y0, ou para esse mesmo g de x0, vai fazer sentido eu trabalhar com x0 menos y0, tá? Porque os dois pontos, eles satisfazem essa condição inicial. Só que nesse primeiro caso aqui, por essa condição, essa minha u de x0, y0 é igual a f de y0. Agora, nesse segundo caso, né, a minha u vai ser igual a f de quem? De menos, observa aqui, né, que eu espelho aqui quem é, que eu repito aqui, né, a segunda entrada, fica f de y, então aqui por isso fica f de menos y0, me dando o quê? Que a minha função f dada lá inicialmente precisa necessariamente de ser uma função par, né? Uma função ímpar, desculpa. Não, par mesmo, né? São iguais, seria ímpar se fosse igual a menos f de y0. Mas é uma função par, tá? Então, f função
par. Se f não for uma função par, o que acontece? Não vai existir solução para esse problema aqui. Agora, se f for função par, ok. Além de tudo, a minha g, tá? Ela é uma função de classe C1. Por essa questão, né, não simplesmente a minha função f, ela vai ser só função par, né? Mesma coisa, né? Aqui a gente está pedindo que ela seja C1. A função módulo não serve, né? Quando eu olho para minha curva aqui, x igual a 1 menos y ao quadrado, se eu isolo meu y, um dos pontos dele, né, fica a raiz, né, de x menos 1, ok? Então, a minha g de x precisa ser igual a uma f de raiz de x menos 1. E essa função aqui, ela precisa ser de classe C1. Tudo isso, né, no caso em que o x for menor ou igual do que 1, que é onde a gente está fazendo, tá analisando aqui, né, até esse ponto. Daqui para frente a g pode funcionar de qualquer forma, porque não vai interferir nas condições iniciais. Mas, enfim, como ela precisa ser de classe C1, eu preciso muito que a minha derivada em relação a x de f de raiz de 1 menos x, aqui é 1 menos x, né? Errei. 1 menos x, raiz de 1 menos x exista, tá? Quando o meu x for 1. Preciso que isso aqui exista, tá? Então, a gente tem mais essa condição, tá bom? Por que no ponto 1, né? Porque ela é função par, né? Simétrica em relação a esse ponto 1 aqui, tá bom? Dessa forma, a gente vai ter a seguinte conclusão. Eu vou ter o quê, né? Que a minha, o de x, né? Ela vai ser, as soluções dessa minha EDP, ela vai ser igual a f de 1 menos x, no caso em que o x for menor ou igual do que 1, e pode ser igual a g de x qualquer, né? No caso em que o x for maior do que 1. Com, né, a minha g satisfazendo, né, sendo, né, de classe C1 para x maior do que 1, tá? Então, eu vou restringir aqui o intervalo de 1 a mais infinito. Então, inclusive em 1 aqui. E nesse caso, né, observa como a minha g, ela, nos pontos para x menor ou igual do que 1, ela vai ser igual a f. Aqui eu vou poder incluir o 1, tá? Que ela tem que ser, no total, uma função contínua C1. E, além de tudo, no ponto 1, isso aqui, nessa essa derivada, a existência dessa derivada precisa ser satisfeita, ok? Tendo visto isso, então, a gente percebe o seguinte, vale ressaltar aqui. Os problemas aqui, né, as maiores exigências, né, por exemplo, que a f seja função par, que essa derivada exista, começaram a surgir a partir do momento em que a gente escolheu um x0 aqui, e para esse x0 haviam dois y0s associados, tá? Se, por acaso, a gente, para cada x0, a gente tivesse um único y0 associado, ou seja, né, se fosse algo desse tipo aqui, ó, né, a nossa curva, então não surgiriam essas tantas exigências que apareceram no nosso problema. Então, a ideia é a seguinte, a curva, né, seria boa, seria uma curva boa, se fosse uma curva que não tivesse tangentes verticais. Então, aqui, nesse caso, sempre que eu pego uma tangente aqui, ó,
a tangente não tá sendo vertical. O que que significa isso, né? Em outras palavras, as tangentes ficaram bem bonitas, mas significa que sempre que a gente faz aqui, ó, a reta, né, do x0 constante, reta aqui de x1, x2 aqui, o que que acontece? Eu tô tendo um único ponto cortando a curva, tá? Então, nesses casos, a minha função é melhor, tá? A função que as soluções que a gente encontra, elas são com menos exigências, então a gente tem mais, né? Então, do que a gente viu para esse problema de Cauchy, a gente vai ter que todas as soluções, elas vão ser constantes para as retas verticais, né? Então, quando a gente pegava lá, né, a U de x0 y igual a uma f de y, a solução aqui, nesse caso, quando a gente pegou aqui, né, a curva, uma reta vertical, a solução foi constante, as retas verticais, né, igual aqui, x igual a x0, essa reta aqui, por exemplo, x igual a x1, essa daqui, x igual a x2 e por aí vai. Quando a gente pega essas retas verticais aqui, a nossa solução que a gente achou é que ela precisa ser constante, tá? Agora, com esse último exemplo que a gente viu, a gente tem que, se aparece aqui uma certa U de x, uma certa U de P de x, y, então a curva boa, a curva P de x boa, vai ser uma curva que não seja desse tipo aqui, por exemplo, que ela tem uma tangente vertical, né? A gente viu que uma curva boa é, por exemplo, uma curva desse tipo aqui. Agora, a gente vai ver o seguinte, a gente tem que essa equação aqui é uma EDP linear homogênea, tá? De primeira ordem, e a gente vai observar algo que eu falei lá no início do curso, que se a gente pegar uma EDP linear não homogênea, a gente vai conseguir resolver da mesma forma, aqui com xy em R2. Se U é uma função de classe C1, essa H aqui vai ser uma função. H, né, pertence ao conjunto das funções contínuas de R2. E ela é uma função dada, tá? E agora a gente vai resolver, né, um problema associado ao primeiro problema que a gente resolveu aqui nesse vídeo, com a equação não homogênea, que vai ser esse problema aqui. No caso, a gente tem aqui o de x, né, igual a h de x, o de derivada parcial de u em relação a y igual a h de x, e aqui o de x, p de x igual a f de x. A nossa u, a gente está pedindo que seja de classe C1, então a gente tem aqui, né, que a f vai ser de classe C1 em R, e a h, que já é derivada de primeira ordem, né, já vai ter derivado a u uma vez, vai ser de classe, vai ser só contínua, tá? Eu já tinha falado isso antes. Agora, nesse caso, ao invés de eu pegar essa expressão aqui e integrar em relação a y, vamos só olhar o seguinte, quando eu faço assim, olha, integral de u de y, eu vou pegar, quero descobrir, né, quero tentar ver o valor dessa u num certo ponto x0, tá? Vamos pensar que a gente tá querendo encontrar o valor da u só num certo ponto x0, y0 de R2, tá? Então, aqui eu tenho x0, y, que o meu y tá variando, eu tô integrando em relação a y, e eu vou fazer um intervalo de integração aqui entre um certo x0, tá? Não, x0 não. Tô integrando em relação a y, então, olha só. Então, ó, é de um certo p de x0
até um certo y0. Quando eu tô fazendo isso daqui, olha o que que tá acontecendo. A minha curva aqui na condição inicial é uma curva y igual a p de x. Se ela for uma curva boa, tá? Suponhamos que seja, ela vai ser uma curva desse tipo assim. E quando eu pego aqui um certo x0, aqui eu tenho um p de x0 nessa curva. Essa curva é o y igual a p de x0. P de x, né? Então, eu vou integrar ao longo dessas, a gente chama de curvas planas, tá? Ao longo dessa curva aqui, quando eu faço o x0 ficar fixo e eu vario a segunda entrada, tá? Igual que eu fiz aqui, eu fixei o x0, tô variando a segunda entrada. Então, eu integro aqui desse y0 até o p de 0 para eu tentar saber qual que é o valor da f aqui nesse ponto, da u aqui nesse ponto, o valor da solução nesse ponto. Quando eu faço essa integral aqui, o que que acontece? Eu encontro u de x0 y de p de x0 a y0. O que que é isso daqui? É u de x0 p de x0 menos u de x0 y0, tá? Mas quem que é u de x0 p de x0? O de x0 p de x0 é f de x, f de x0. Então, do lado de cá eu tenho f de x0 menos u de x0 y0. Dessa forma, para a gente saber quem é a u, qual o valor da solução em qualquer ponto x0 e y0 que a gente tome de R2, eu vou reescrever essa expressão que eu encontrei aqui embaixo. Veja bem, escrevi aqui, né, o de x0 e y0 vai ser igual, então vai ficar do lado oposto, né, como se eu passei esse cara pro lado de cada desigualdade, vai ficar f de x0, vou passar esse cara pro outro lado da desigualdade. Então, vai ficar f de x0 menos integral de p de x0 y0, o de y x0 y. Mas quem que é esse termo aqui? Olhando lá para cima, né? Eu sei que o de y, né, de xy, é igual a h de xy. Se eu fixo o x0 aqui, dos dois lados, integro em relação a y nos extremos, como a minha função h é uma função conhecida, isso daqui tá resolvido. Então, eu posso completar meu cálculo aqui como o de x0 e y0, como sendo a minha f de x0 menos integral de p de x0, h de x0 y dy, ok? Agora, como isso vale para cada x0, y0 que eu tome em R2, implica que eu posso escrever dessa forma, o de xy igual a f de x menos integral de p de x até y, h de x. Dessa forma, né, se a u for dada desse jeito aqui, ela vai ser a solução dessa equação linear de primeira ordem, tá? Não homogênea. Agora, os nossos cunhos, eu encerro, né, os exemplos iniciais e já adianto aqui que os nossos próximos passos, a gente vai estudar problemas de Cauchy desse tipo, não necessariamente, né, que está com a derivada primeira em relação a uma única variável. Então, nos próximos vídeos, a gente vai abordar problemas desse tipo. Por hoje é só e bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.